Vamos nessa. Olá pessoas, meu nome é Gleice Barros e é com muito prazer que adentramos ao universo dos podcasts, com o objetivo de agregar mais uma voz ao riquíssimo conteúdo já feito por aqui. Sabe aquelas prosas que começam desinteressadas e chegam a grandes reflexões? Queremos reproduzir aqui o melhor clima dessas conversas, com um compromisso de trazer a informação e num espaço para debater temas como arte, cultura, política e sociedade. Além disso, aqui não temos medo de dizer, somos de esquerda. E uma paulada já veio no primeiro episódio. O tema é Batalhas de Rap. A região do ABC conta com uma cena cultural muito rica e tem um celeiro farto de artistas. Conta com mais de 30 batalhas organizadas nas 7 cidades da região. Para conhecer um pouco mais desse universo que combina o que tem de melhor de contestação, resistência e luta do povo negro no Brasil, convidamos o educador e pesquisador Felipe Choco, os organizadores da Batalha da Matrix e do Morro Carlô e da Batalha do Alvarenga, Elber Cientista. Agradecimentos enormes a esses corajosos artistas que toparam inaugurar o Prosa com a gente. E um agradecimento em especial a Tati Nunes, que esteve na gravação e nos presenteou com a sua risada gostosa e contagiante. Gostou? Escuta aí e nos conte no Instagram o que achou. Coloca os fones, relaxa e com muita humildade inauguramos o Prosa Podcast. Querendo uma brecha, toma bica. Misturou, mas a essência fica. Fica mais bravo, adocica. Sangue de escravo, não pulei. Vou um pouco mais longe, sangue de rei. Na onda do estéreo, história prolonga. Não rola mistério, sou manicongo, ei. DJ, ferve mil graus. Então, gente, primeiro agradecer aí a presença de vocês. É um prazer aí, o primeiro episódio do Prosa, já começar com um tema bastante tão da hora assim quanto o rap e as batalhas e tal. Então, uma honra conversar com vocês. Queria que vocês se apresentassem aí, a galera que vai ouvir, conhecer vocês. Eu sou o Elber, né? Conhecido também como cientista, organizador da Batalha do Alvarenga, toda quarta-feira, 7h30. Que onde que é? No Alvarenga? No Alvarenga, no Orquídeas, né? Que é um bairro da região do Alvarenga, em São Bernardo. Sou Felipe Choco, sou educador, pesquisador e um MC aposentado. Sou o Carlô, sou organizador da Batalha da Matrix, organizador da Batalha do Mundo. Legal. Bom, gente, queria que vocês falassem um pouquinho, vocês têm mais propriedade aí pra falar sobre o rap, o que vocês conhecem sobre a história do rap aqui no Brasil, né? Pode começar. É muito amplo, né? Toda vez que você vai contar uma história, há uma perspectiva em jogo que talvez possa abarcar um movimento completo, entendendo que todo movimento ele é dinâmico, então a cada momento histórico algumas personalidades têm uma referência maior. Isso é relacionado a qualquer movimento da sociedade, né? Seja ele político, seja ele familiar, seja ele social de modo geral. Então, o rap, enquanto parte de um movimento, que é o hip hop, que é caracterizado como um movimento cultural ou mesmo um movimento político, ele tem uma história que é muito diversa, né? Então, talvez cada pessoa possa contar histórias diferentes, mas há certos consensos, né? Então, da história do rap no Brasil, primeiro enquanto um ritmo, é um ritmo estadunidense, né, que tem essa raiz nos Estados Unidos, isso deve ser levado em consideração. E o que é interessante de entender o rap enquanto um ritmo do Brasil é que ele parte também de uma certa ruptura com a tradição da música popular brasileira. Então ele não é um segmento que tem como referência o samba, a bossa nova, MPB, e que daí o rap ele surge dessa linhagem, mas ele tem uma linhagem própria que vai ser muito característico do movimento Black Soul e do funk mais associado à batida quebrada, que seria esse funk James Brown e outras vertentes, né? Então, principalmente por figuras como Jorge Ben e Tim Maia, vão ter uma influência muito grande a partir da participação nos bailes que se tinha, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, uma força muito grande. E o primeiro elemento que se desenvolve no Brasil é o break, que vai ter como figura a Funkcia, o Nelson, que já era uma referência no movimento Black Soul. Então o Nelson Triunfo é essa figura que faz a conexão entre o movimento Black Soul e o hip hop no Brasil, mais especificamente em 1983, ali na Dom José de Barros com a 24 de Maio em São Paulo, perto ali das grandes galerias, que vai ter essa referência de, até o Nelson brinca, né, que ele fez muito office boy se tornar b-boy, né?
ao dançar na rua, se tornar um artista de rua, isso dava todo um referencial para quem transitava ali no centro de São Paulo. O rap, ele vai ser um elemento que ele vai se desenvolver depois, tinha uma característica mais festiva, no Brasil inclusive algumas paródias, e em 1987 a Cascatas ela lança uma coletânea que tem uma música que já pode ser considerada como um rap, que daí tem inclusive um trabalho, não vai dar para especificar aqui, mas tem um trabalho que é do Guilherme Botelho, que é um pesquisador e é DJ do Jardim da Abril e Osasco também, que ele acabou de defender uma pesquisa de mestrado que ele vai analisar especificamente a partir das obras do Ataliba Man, né, que ficou muito conhecido com o disco Ataliba Afirma, quanto que ser considerado rap precisa de uma sonoridade dentro do movimento hip hop. Porque no Brasil há uma disputa, inclusive, para saber qual foi o primeiro rap, que isso vai envolver desde o Jair Rodrigues, com Deixa que Diga, que pense, que fale, que é uma música de 1964, mas também tem um Caetano com uma música que chama Língua, tem também o Miele com o Melô do Tagarela, de uma música de 1980, enfim, há uma referência de que para ser rap não é só necessariamente ter ritmo e ter poesia ou ser um canto falado, mas é uma música que ela está inserida dentro de um movimento que é o movimento hip hop. Então falar do rap no Brasil é falar também da relação com esses outros elementos, né? Eu acho que ele falou muitas informações, inclusive eu tô conhecendo agora, né? Mas fora isso, assim, eu gosto muito de uma entrevista que o KRS-One, né, dá uma entrevista que você encontra facilmente na internet, que ele tá falando sobre um trabalho dele que é o retorno do Boom Bap, que ele fala sobre o hip hop como um movimento, para além do rap, o rap como um produto do hip hop, e o hip hop como um movimento que é também político, que ele é um movimento que, não político no sentido como a gente sempre entende política, que muitas vezes a gente associa a política a partidos disputando cargos, né? Na verdade, ele está falando de uma questão de uma relação que se cria com a realidade. Então, o MC, o grafiteiro, o b-boy, a b-girl, né? Os DJs, eles criam uma relação com o seu entorno, com o seu bairro, com a sua quebrada, com a sua cidade e acabam transformando aquilo nessa coisa que às vezes vem... Às vezes não, né? Geralmente sempre surge numa realidade muito violenta, ele transforma essa violência a qual a periferia está submetida, né? Quem mora na periferia está submetida, a população negra está submetida, que também tem isso, né? O hip hop é um movimento que surge também da cultura negra. Transforma essa violência em arte. E isso tem um sentido político também, de libertação, de autoestima, de você conhecer mais pessoas, de você se organizar, de você conhecer o seu entorno, o seu bairro, para além do que geralmente é apresentado, né? Você ter uma visão mais assim para a realidade e ter uma visão artística da realidade. Tem alguns textos que falam que o rap no Brasil tem muito a ver com, em algum sentido tem a ver com repente, a literatura de cordel. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso também, o que vocês acham, se vocês conseguem enxergar essa influência no rap hoje, até nas batalhas. E outra coisa também, se vocês puderem comentar em relação aos elementos do hip hop, né, que o Choco começou a falar, e seria legal enumerar também, dizer, explicar o que são os elementos do rap. Tá certo. Como eu tinha falado, o rap, enquanto ritmo, ele surge nos Estados Unidos e que essa relação enquanto uma cultura negra, que nesse campo da diáspora, dessa expansão dos movimentos culturais negros que vão se desenvolver em várias partes das Américas e do mundo, vão criar relações próprias. Eu acho que é uma tendência de cada movimento tentar nacionalizar talvez esse ritmo. Então, associar o rap no Brasil diretamente ao repente ou à embolada, ela é algo contemporâneo, ou melhor, é mais atual no sentido de você tentar partir de uma realidade local para falar, olha, não, a gente já fazia isso. Então, não é porque já se fazia, assim como o rap, para ser rap, não é só ser um canto falado, mas ele tem que estar inserido dentro de um movimento maior que, convencionalmente, são 4 elementos, que é o break, ou no caso o b-boy e a b-girl, o grafite, o MC e
DJ. E há quem considere o quinto elemento também, que seria o conhecimento ou o trabalho social. E o Carson One ele vai elencar 9 elementos na Bíblia do Hip Hop. Mas então isso, todo movimento é dinâmico e ele tem disputas ali também para saber. Então essa relação do rap com o repente é inclusive uma necessidade da gente abrasileirar esse ritmo que é estadunidense e talvez elencar uma característica que já seria nossa, porque como o rap ele não é um segmento da linha evolutiva dessa música popular brasileira, que vai ter essa referência que eu disse, né? Samba, bossa nova, MPB, ou até mesmo esses outros elementos, como a embolada, o samba de coco e o repente, você tenta, então, por fazer essa ruptura, recebeu muitas críticas, inclusive muita gente boa, dizendo que era simplesmente um ritmo americano e isso era considerado uma certa alienação cultural, porque o Brasil era tão rico de cultura que essa alienação cultural representaria uma dominação dos Estados Unidos no âmbito da cultura e isso se desdobraria para a política também. Só que, ao ser o que o Weber trouxe também, um movimento cultural e político que vai se desenvolver a partir de guetos estadunidenses, que vai ter uma relação entre negros estadunidenses e outros vindo de Porto Rico, de partes da América, com latinos, então vão ser grupos subalternizados que vão estar ali utilizando essa forma de expressão artística para pensar formas de vivência no mundo, inclusive pode ser elementos de denúncia, tratar de festas, de relações, enfim. Os temas eles são variados, né? Então é um pouco isso, da mesma forma que representou essa crítica. Então, para responder a essas críticas, se buscam elementos nacionais de fazer essa referência, de falar, não conectar, né? Isso, não é tão estadunidense assim, também a gente tem essas expressões aqui. Uma saída, tem inclusive um pesquisador, que é um negro da Inglaterra, que chama Paul Gilroy, que ele tem um livro que chama O Atlântico Negro, que ele vai trazer o quanto que esses elementos culturais da diáspora, eles vão ter referências em todas as partes do mundo que há a presença cultural negra. Então, há muitas práticas ditas brasileiras que elas também estão em outras partes do mundo. Seja na Nigéria, dentro do continente africano, seja na Jamaica, dentro da América Central, Caribe, seja em Cuba, seja nos Estados Unidos. Então, não seria uma dominação americana do mundo, lógico, você tem uma dimensão de mercado que por que os Estados Unidos e por que essa difusão para o mundo todo na língua inglesa. Então isso representa também da onde parte e qual é o papel dos Estados Unidos nessa relação de visão internacional do trabalho. Mas cada país ele vai buscar essa nacionalização, porém há essa conexão dos movimentos culturais negros terem características que sejam semelhantes por partirem talvez de matrizes culturais próximas e por conta do racismo de partir de uma realidade concreta muito semelhante. Mostra a força do movimento, que acaba se tornando forte em vários lugares, porque ele representa de fato a realidade do povo negro que vive nesses países. E como que vocês começaram a se envolver com o rap? Qual foi a primeira vez que ouviu e falou, cara, isso é muito foda, isso é muito da hora? Eu já escuto rap desde criança, porque na família todo mundo gostava. Minha mãe, lembra que eu queria escutar espaço rap, minha mãe proibia. Mas minha avó deixava. Aí eu saía escondido de casa, por causa da minha avó, ligava lá. Sempre gostei de rap. Quando eu era mais novo, até chegou umas coisinhas aqui e ali. Tinha um microsystem que nós falava perto e gravava. Aí depois parei também, o outro mano que gostava, que me curtia também, escrevia comigo, entrou depressão, negro também, né, da favela. Né? E depois voltei a mexer com o rap na Batalha da Matrix mesmo, produzindo evento, que batalha toda terça-feira, fora os eventos à parte. Aí meio que voltei pra trabalhar na cena. Pra mim foi meio parecido, assim, eu comecei a ouvir criança também, principalmente porque você mora na periferia, né, você passa um carro tocando rap, aí você vai pra escola, molecada às vezes cantando rap, você vai ouvindo, e aí você vai vendo aquilo, vai conhecendo a letra. E aí, por exemplo, pro meu pai, rap era música de bandido, né? Não por ele, enfim, ter uma consciência conservadora, às vezes é por não conhecer mesmo, né? Mesmo porque ele é negro, então se ele conhecesse de fato a cultura, e às vezes ele vai querer saber mais hoje, né? Quando eu tô conversando com ele sobre isso.
Mas foi nesse sentido, eu vi no espaço rap em casa. Teve um dia até que, quando eu era criança, já era um pouco mais velho, aí minha mãe me deu um aparelhinho, né, daqueles MP... Tipo MP3. que gravava. Aí eu ficava no som, assim, gravando as músicas, entendeu? Do espaço rap, porque eu não tinha internet na época. Mas aí você vai se inteirando, só que por muito tempo foi mais isso, foi ouvindo, né? Aí às vezes você fazia um trabalho na escola lá, de português, aí fazia um rap, às vezes. Coisas assim, com o tempo, teve até um tempo da minha vida assim que eu me afastei um pouco, assim, não no sentido de parar de ouvir, mas ouvir menos, assim. Nos últimos anos eu voltei mais e agora, né, no último ano, né, esse ano na verdade, começamos a organizar a Batalha do Alvarenga lá, né. Então, na verdade é isso, assim, foram idas e voltas, né. Então eu conheci o hip hop através do rap, né. O produto aqui no Brasil, o rap é um fruto do hip hop. Pra mim também, primeiro contato, eu sou nascido em 87 e, querendo ou não, 10 anos depois é lançado um dos principais discos de rap no Brasil, que é o Sobrevivendo no Inferno. Então eu tinha 10 anos quando lançou e é um primeiro momento que o rap se torna uma febre e alcança grande parte da população brasileira. Eu já tinha o contato por conta que meu irmão ele fazia grafite, ele já colava em alguns bailes, né? Então no Clube House, Santo André. Eu sou 4 anos mais novo do que ele, então eu não colava com ele nos bares, mas ficava aquela referência tanto visual, né, do que era o hip hop, as calças largas, determinados tênis, o cadarço grosso e tal, e inclusive esse tema da negritude e várias questões. O meu envolvimento mais direto, então eu começo nessa época também, uns 10, 11 anos, a andar de skate, então toda essa cultura de rua que o rap já era uma febre por conta dos Racionais e que isso ampliou inclusive os horizontes, né, de escutar, querer pesquisar mais. Mas para mim, uma relação que eu posso colocar como chave para a minha entrada no movimento mergulhado mesmo foi aos 15 anos, quando eu vou pro primeiro baile em São Paulo, que é o Sala Real, que era na Epitácio Pessoa ali, quem organizava era o Kamal com uma banda central acústica, e que tinha inclusive uma relação de, não era a batalha, mas tinha a relação do freestyle, né? Então era 4 contos para entrar, se você fizesse uma rima, no palco você se inscrever, fazia uma rima e você ou ganhava um suco ou um drink ou você não pagava a entrada. Ah, que da hora! E pra mim aquela relação, então, de estar no centro de São Paulo enquanto essa metrópole, né? Querendo ou não, isso a gente consegue ver que São Bernardo, por ser uma cidade industrial, ela acabou sendo uma culturalmente conservadora em referência à metrópole de São Paulo, né? Então, ao ter esse contato, então, tipo, uma negrada nos bailes, você fala, caralho, mano, explodiu a cabeça. Onde que tava todo mundo, tudo isso daí, né? E você vê uma pessoa fazendo a rima na hora, e você tem pessoas que você tinha como referência, então o Kamal, por ser um profissional do skate, preto, à época professor de matemática e rimador, então ficava aquela relação e todo aquele caldo cultural que envolve também as contradições do centro de São Paulo, que passa a fazer muito mais sentido as coisas que eram faladas nos raps, né? Então, desse período, eu ia com um bonde aqui de São Bernardo, né? Então a gente era uma galera e ficava aquela coisa até juvenil de que, então você tem as ideias da hora, então você é MC, você também, você vai fazer o corre pra ser um DJ. A gente falou da hora, então a gente tem um grupo. Já tem alguma letra? Não, ninguém fez nada, mas todo mundo tá ali dentro e tal. Então, isso foi muito importante. Ao mesmo tempo, esse meu pai colava muito ali no Montanhão, o Seleta, né? Então, salve Eric, salve Juninho. O Juninho era um parceiro dedo de unha, que eu dormia na casa dele, dormia em casa, nossas mães chamavam um ou outro de filho, então tinha todo esse caldo também, que a gente se estruturou num grupo que o Juninho deu o nome, ele falou, mano, a gente vai ter um grupo que vai se chamar Sociedade dos Poetas Anônimos. Ah, que legal! Firmeza, né? Então não tinha nem direito para escolher e tal. E que envolvia também outros grupos, como o Colorex, ali do Parque Avaí, uma outra rapaziada, e o Juninho ele muda para São José dos Campos, e lá tinha uma banca chamada La Tormenta, que eram 3 grupos, que era o Dialeto Perfeito, o Criado Mudo, e agora eu vou... e era o nosso, né? A gente era o terceiro.
E essa ida para São José dos Campos também ajudou muito no contato, inclusive pessoas como o Clécio, o Mestiço, o DJ Sleep, que hoje é DJ do Raikais, era na casa dele que tinha as picapes, o Du, que também é um MC que agora tem uma certa repercussão, ia passando pra gente estruturas de rimas, DJ Sleep, e enquanto o coletivo, né, Clécio, o Dudu, eles conseguiram todos os equipamentos e tocava vinil, né? Então, pelos vinis, acabei aprendendo muito sobre o rap estadunidense, o que à época a gente chamava do rap underground, né? Que não era nem 50 Cent, nem Eminem, nem Snoop Dogg, nem Dr. Dre, que eram esses que eram mais conhecidos, que a gente foi vendo que tinha todo um universo e que cada região tinha uma forma característica de fazer. Então, o rap de Nova York tinha uma certa forma diferente do rap de Los Angeles, que era diferente do rap de Detroit, que era diferente do rap da Filadélfia. Então, e a gente foi construindo meio que um repertório auditivo e dentro do que queria fazer no rap, né? Em 2008 eu lanço com o Sarcasmo, que também é o Dux, que também é Roberto Maia, um disco que chama Para Além do Capital, que teve uma certa repercussão e teve uma importância naquele período, inclusive com o auxílio o Oji, quem gravou pra gente, quem fez a capa foi o Guru, que é um mano aqui do Baeta também, que agora ganhou o mundo enquanto design e artista plástico. O DJ Dandan fez as colagens, os squashes, que hoje, enfim, o Dandan tem uma figura que tem luz própria, né? Enfim, então foi um pouco desse caldo que daí eu vou participar não só enquanto artista, mas eu vi a necessidade de também atuar enquanto um organizador dentro desse movimento que também é político, chamado de hip hop. Então participo do Fórum de Hip Hop, né, de São Bernardo, que vai ser gestado também nesse período, 2008-2009. E fruto de uma das atividades do Fórum tem o Sarau do Fórum, né, que participei por 7 anos e tal. Então é mais ou menos essa minha trajetória. E como por dinâmicas da vida eu paro de cantar propriamente dito, eu, sem querer sair disso que me formou enquanto pessoa, hoje eu estou como um pesquisador do hip hop, que aí eu desenvolvi uma pesquisa com a Batalha da Matrix, para entender espaço, cultura, política na Batalha da Matrix. Da hora falando sobre a batalha. Vamos entrar então no tema da batalha, né? Talvez a curva. E aí, como começou essa ideia de fazer uma batalha? Então, a Batalha da Matrix, quem teve a ideia, primeiro que teve a ideia de fazer foi o Dagoberto, não atua mais com a gente, não organiza mais a batalha. Foi ele que teve a ideia de fazer, comentou com o Caio, eles iam muito na Sexta Fria, lá na Augusta. Aí eles conheceram o Preto, o Rato, que eles estavam se reunindo uns MC ali no posto também, fazendo a brincadeira, juntou as ideias, os caras também já estavam com a ideia de fazer uma batalha, juntou com o Dagoberto e o Caio, aí chamaram a Tamaok, montaram um time ali, 7 de maio de 2013, teve a primeira edição, tinha o que, umas 30 pessoas, acho, poucas pessoas, os gatos pingados assim, as fotos comparando a primeira e as de hoje em dia. Aí começou, mas era meio tipo uma desculpa para todo mundo se encontrar, sabe? Eu nem imagino o que é do que é hoje. Era desculpa para todo mundo se trombar e trocar ideia, tomar uma cerveja, conversar. E aí tinha a batalha ali, nós ficávamos brisando, os MC, dava risada. Aí na segunda tinha 50, na terceira tinha 100, na quarta tinha 200. Eu falei, mano, se nós não tomar rédea aqui agora, vamos aí. Começamos já a organizar mais, criar página no Facebook, arrumar premiação para MC. Só que nós escrevia 22 MC na noite. Nossa, enorme! Enquanto tivesse gente dando nome, eu escrevia. Acabamos batalha já meia-noite e pouco aí, na chuva, às vezes, que o pessoal não ia embora. Só aquele pessoal para tipo, não, nós tem que ver para ter que voltar na final, né? Se nós não voltar, não vai ter campeão. Então ficava aqueles gatos pingados. Foi quando nós começamos a ter problema com a polícia também, ficar com som até tarde. No começo não tinha, mas logo teve um comerciante que emprestou uma caixa para nós, descontente com ela, microfone, caixa. E aí começou a ter problema com a polícia e muita gente também, não tinha como a gente ter o controle de todo mundo. Muita gente lá em cima, lá embaixo, nas duas partes da praça. A polícia já chegou reprimindo, né? Bomba, tiro. Vamos pegar essa caixa, vamos prender.
Até acho que teve um episódio que foi o pior, assim, que foi o ápice, que foi quando a PM chegou tacando a bomba no meio de todo mundo. Foi 2016 isso, né? Que a gente estava comentando antes. Sim. Tava lá na batalha de boa, de repente teve uma explosão no meio do centro da batalha, no olho da batalha, a explosão. A bomba caiu embaixo do banco. Né? Tinha criança de colo no dia do lado, assim, ó. Só que no meio, na hora do boom, ninguém entendeu o que aconteceu. Só viu a fumaça subindo, eu peguei a caixa dos microfones ali, arrastando no chão. Aí o pessoal também, porque conforme foi acontecendo tudo isso, o pessoal se via muito no bagulho de resistência, de querer participar, e vestir a camisa da Batalha da Matrix. E tanto o MC que está batalhando, nós que está apresentando, o fotógrafo, o pessoal que está indo lá só para ver a rima, todo mundo vestia a camisa e falou, eu sou a Batalha da Matrix também. Que massa. Eu sou a batalha. Então teve outras vezes que eles tentaram oprimir, a gente saía da praça, eles saíam, nós voltávamos, continuava a batalha. Mas dessa vez, foi a primeira edição que não teve, chegou explodindo, dando tiro de borracha para todo mundo, chutou perna, chutou barriga dos outros. Dia 26 de janeiro de 2016. Nós estávamos lutando para lembrar o ano de lembra até o dia. Ela lembra até o dia. Era terça, isso aí. Pra quem tá ouvindo, a batalha é toda terça-feira, galera. Agora eu lembro qual era a batalha que tava rolando, era o Todd contra o Gil. Era o Todd e Gil. É. Essa final nunca teve. Teve uma outra final que não teve também, que chegou o GCM tacando spray de pimenta, todo mundo lá, empurra, isso, aquilo, e quem tava na final era o Padovan e a Todd, né? Falou, caramba, nas duas finais que não teve tinha alguma Todd, né? Era o Todd e a segunda era a Todd. Foi essas duas finais que não teve por repressão policial. Já teve vez da gente ser intimado aí no DEIC, a Polícia Civil foi lá para responder a formação de quadrilha e tráfico de drogas. Chegou carta de Ministério Público, consegue, processou nós. O padre também não gosta da gente, os moradores. O comerciante ali, pelo menos o galego, gosta, né, mano? Que vende, né? Mas aí ele é obrigado a fechar, que o fiscal também já foi embaçar na dele. Antigamente o galego ajudava a gente, que a nossa caixa não era independente, tinha que ficar ligado na tomada. Vai ficar brigada lá. Lá no bar, tava as 4 extensões, até chegando na praça. Só que aí o fiscal foi lá, falou que ele tava ajudando nós, que não podia, agora ele fecha mais cedo. E a batalha se desenvolveu, né? Isso que o Choco falou antes de ser um movimento cultural e tal. E a batalha se desenvolveu, tem agora os festivais, né? Que acontece todo final de ano, né? Todo mês de novembro, agora a gente já fez 4 festivais de resistência. Também tem outros projetos à parte que é nosso, que tem o Matrix nas Quebradas. Que algumas batalhas até surgiram disso, da gente ir na quebrada, na favela, e fazer uma edição da Batalha da Matrix lá, e depois disso ter toda vez a edição da Batalha da Matrix. Aconteceu isso no Irajá, aconteceu isso na Empresa. Outros lugares também que teve batalha por causa que tinha da Matrix, a outro pessoal veio, achou da hora e fez na quebrada deles também, em um outro dia da semana, e aí convidou, faz o Matrix nas Quebradas lá, mano, na nossa batalha e tal. Que legal. O pessoal chama, vixe, todo mundo. Você perguntar, já teve Matrix quebrada na sua quebrada? Não faz lá. Tá procurando a quebrada pro próximo. O episódio já faz que 2 anos que ele não faz. Por causa de outros corre também, e outros eventos que tem feito a parte disso. E aí tem um monte de batalha, né, hoje no Recife, várias batalhas. Não tem poucas batalhas. Numa última reunião que teve com cabeças puro foi na Casa da Palavra, quer dizer, foi na Concha Acústica ali em Santo André. Eram 31 batalhas. Em São Bernardo eram 8, Santo André era que tinha mais, que eram 11, mas nas 7 cidades do ABC, 31 batalhas no ABC, nas 7 cidades. E também o Cauber falou, nenhuma, nasce uma aqui, morre outra ali, mas às vezes não tem como ter esse número exato. Isso. Morre, não dá nem pra saber se tem outra ali. Tá dinâmico. De repente você vai ver no Instagram uma página de uma batalha nova, você fala, nossa, essa quebrada também tem. E depois desse dia aí que teve a repressão em 2016 lá, 22 de janeiro, né? 26. Já esqueci. 26 de janeiro, foi quando a gente teve a ideia de fazer relatos sobre as batalhas, né? A gente fez vários no Esquerda Online. E primeiro a gente fez o mapeamento das batalhas, né? Na época, no primeiro mapeamento tinham 15 batalhas. A gente mapeou com base no quê? O cara fala que tem uma batalha em tal lugar, aí a gente pesquisa Facebook, página da batalha, e aí vai conhecendo os MC, e aí no primeiro mapeamento tinha 15, né? E aí deu pra ver que depois desse período da primeira repressão, nesse ano de 2016, duplicou assim. No segundo semestre de 2016, já começou a ter 20, 25, quando chegou em 2017 já chegou nesse número que a gente tem hoje de 30, entendeu? De girar em torno de 30 batalhas. Que foi algo que eu acho que tem a ver com
a galera se viu, né, num movimento que, sofrendo repressão, não era só um encontro ali na praça, era um encontro muito maior, é uma arte que você está lutando por ela, pela sua expressão, pelo seu direito de ocupar a praça. E aí começou, isso que o Carlo falou, a Matrix nas Quebradas também incentivou muito isso, e a galera começou a organizar batalha nas quebradas. A gente fez algumas, né, matérias do Esquerda Online sobre essas batalhas. Foram 13 matérias, não deu pra fazer sobre todas, né? A ideia era fazer sobre todas, mas aí foi faltou perna, né? Mas a gente fez sobre 13 batalhas, a gente fez sobre a Batalha da Pistinha lá, Jardim Represa, que hoje tá parada, mas os caras estão pensando em voltar. Batalha que não existe mais, por exemplo, batalha que tinha no Silvina, Batalha da Praça, que parou por causa da reforma que a prefeitura fez na praça, eles cercaram a praça, e agora, né, a prefeitura de São Bernardo, né, do Campo, colocou um programa que chama Praça Parque, que eles fazem o seguinte, eles cercam a praça, aí eles colocam a chave da praça na mão de um morador, né, que eles dizem representante da comunidade, mas na verdade a gente sabe que é um cara que tem ligação política, né, com o partido do prefeito, e aí ele fecha a praça lá, tal, tira a galera, e aí chama a GCM, e fica embaçando, então eles não voltaram com a batalha. Mas em outros lugares surgiu outra, por exemplo, a Batalha do Alvarenga a gente só construiu esse ano, né, foi... É nessa ideia. As nossas inspirações, na verdade, a gente estuda, né, tal, hip hop mais geral, mas as nossas inspirações mesmo são as batalhas que tem aqui, né? Então, a Matrix, então a gente aqui apresenta a batalha lá, porque viu os MC apresentando na Matrix, né? Então, a questão de ter uma folhinha para premiar o vencedor, de ter mais um negócio, isso é a referência que a gente viu na Matrix. A questão das chaves, como organizar, como divulgar, Facebook, Instagram, redes sociais, Matrix. E outras batalhas, Batalha da Central, Batalha da Palavra, que a gente frequentou, Batalha da Central, que é a primeira do ABC, né, Diadema, Batalha da Palavra, que é também referência em Santo André, outras batalhas da Quebrada, Batalha do Hemp, que tinha no Vila Ferreira, que eu frequentei bastante, que hoje está parada, mas também estão pensando em voltar, que tem uma diferença também, Batalha na Quebrada e Batalha no Centro, né, porque geralmente no Centro, pra Quebrada se locomovem menos pessoas, né, geralmente é quem tá ali já. Quem mora lá na Quebrada. Quem mora lá. Então, mesmo porque é difícil, né? Transporte público é complicado, né? Cara, R$4,40, né? Pra você ir e vir, né? Então, na verdade, R$10 restringe. Então, a Matrix, todo mundo de todas as quebradas de São Bernardo encosta. Agora, na Alvarenga, geralmente é quem é dali. Mas as nossas referências são essas. Então, isso mostra que o movimento já criou um negócio dele ali, né? Já criou as suas próprias referências, de sua própria dinâmica. Tá crescendo, tá amadurecendo, né? Eu acho que isso é um processo que demorou anos, teve bomba de gás, bala de borracha, teve muita resistência, teve debate, teve gente que foi, teve gente que voltou, teve gente que veio, que apareceu, tá aparecendo agora. Então, e foi intencional fazer a Batalha da Matriz no centro? Fazer na Matriz, na Praça Central? A gente pensou na Praça Brasil e na Praça da Matriz. Achou mais o lugar melhor para fazer. Mais fácil para a galera chegar. Fácil de achar e mais iluminado também, até o lugar assim mesmo. E existe a Batalha da Matriz em Guarulhos, já é mais antiga que a gente. Por isso que não se chama Batalha da Matriz aqui, cara. Isso é Batalha da Matriz. Aí para não ficar igual, eles colocou Batalha da Matrix. Que é um ótimo nome, né? É melhor. Mais ou menos assim, 2015, 2016, não lembro direito agora qual foi o ano. Acho que foi 2015 a gente criou o Conselho das Batalhas da ABC, que era numa primeira reunião eram 9 cabeças, eram 9 batalhas que tinha na ABC. Tem a reunião, às vezes faz de 15 em 15, às vezes não dá, faz uma vez por mês, mas até hoje tem esse grupo do Conselho, hoje, claro, com muito mais membros, né? O grupo do Conselho tem 30 e poucas pessoas, acho. Tem poucas batalhas, tem no mínimo um representante de cada batalha. Só que aí que não é aquilo, tem uma batalha que surge ali e não conhece, que não. O Albertador do Alvarenga, não sei nem se tá no grupo. Não. Já é coisa que, tipo, é muita informação e muito evento correndo, e tá tendo uma briga aqui na Matrix, teve tal repressão lá na outra batalha, e acaba até esquecendo, assim, e acaba não sabendo também. Duvido que todo mundo do Conselho já tenha ouvido falar da Batalha do Alvarenga, por exemplo, falta de informação, mas o Conselho já foi para aproximar tudo, não digo para criar um padrão assim entre todas, que cada uma tem sua cara, cada uma administra do seu jeito, mas para nós poder se ajudar e aprender também um com o outro. É uma coisa que nem o Albert falou, Batalha de Centro não é igual Batalha de Quebrada, cada um vai ter suas dificuldades, mano, e a gente vai aprender, nós que tá fazendo no centro vai aprender com eles tá para aprender com nós, eles se inspiram na gente, mas também vai colar lá e ver, putz, isso aqui é diferente, e ver o que nós pode fazer para mudar aqui. Você falou, não vai muita gente, mas o que nós pode colocar aqui para atrair o público para vir aqui? Falar, não, aqui é da hora, vou colar.
Até mesmo os MCs, né, mano? E a Batalha da Matrix, principalmente, cresceu bastante no último período, né? Depois da repressão, ela cresceu mais, né, em 2016. Mas já colou uma galera aí que o pessoal que não conhece muito rap, conhece mais os mais famosos, já colou na Batalha da Matriz, né? Quando eu vi o GOG, tinha a pessoa que chegava e falava, o GOG vai vir no aniversário, os caras, quem é GOG? Falou, como é que você não sabe quem é GOG? Eu quero ser seu amigo, tá ligado? Mas eu o GOG, vi o Dexter, foi quando nesses 3 anos, o Dexter veio na praça na terça, o GOG na pista, a gente trouxe o Emicida na praça também, trouxe a Cris da CNJ, trouxe agora o Taíde nessa terça. O Taíde gravou o clipe, né, aí na batalha. Gravou o clipe na batalha. A gente tava procurando já uma batalha pra fazer, a menina conhecida mora aqui do lado, falou, não, é lá. E aí falou, é aqui. Foi muito da hora, foi muito massa. Muito louco. Teve o Ordem Natural também, que eram os caras que eram do Quinto Andar, que também teve muita influência no rap. Teve no festival, isso muita gente boa, né? Mas ainda tem mais figurinha pra desbloquear. Trouxe já Sarcasmo e Choco, monstros, cara. Olha aí, ó, fica aí. Hashtag fica a dica, hein? E aí eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho também, que eu acho que esse é um elemento bastante forte que vocês já falaram um pouco, mas falar um pouco mais sobre isso tem a ver com o tema da resistência, né, que o hip hop e o rap tem. Esse movimento que teve depois da repressão no dia 26 de janeiro de 2016, na Batalha da Matriz, acabou ampliando muito mais a Batalha da Matrix, né? Muito mais gente cola na Batalha da Matrix hoje. O primeiro festival da resistência que teve logo depois foi muito grande, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre a questão da resistência, esse elemento de resistência que tem no rap e nas batalhas bastante, porque tem a ver com isso. As batalhas do centro são reprimidas porque estão no centro e o rap não tem que ser... A ideia é que o rap não seja um negócio difundido, né? Então tem que ser um negócio que fica na quebrada, né? Se vocês, a mentalidade de quem não gosta desse tipo de manifestação cultural é essa, né? E as batalhas da quebrada que também tem as suas dificuldades de se organizar. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Eu acho assim que o pessoal que mora aqui no centro, o pessoal que chama de coxinha, né? Meio se incomoda com um neguinho tá descendo o morro e tá no centro. E, tipo, as lojas já fechou, mano, vai pra casa. Porque o pobre tem que estar no centro enquanto tá trabalhando na loja, né? Depois que fechou, vai ficar fazendo o quê? Que é o nosso bairro. E meio que se incomoda isso também, porque tem muita gente influente aqui na cidade que mora por aqui, perto da região da Matrix, né? Delegado, não sei o quê, político. Isso foi dificultando, que foi até que teve essas bombas, tudo já tinha uma opressão antes. E existia também a resistência. Quando teve essa bomba, viralizou muito na internet. O Cascão, do Trilha Sonora do Gueto, gravou um vídeo falando do prefeito. Foram 3 vídeos, eu acho. Falando do prefeito, falando que havia aqui na batalha. E por ele ter gravado, por lá cena ser tipo uma bomba explodindo no meio da multidão, chamou muita atenção. Veio o SPTV fazer reportagem aqui na Matrix. Aí o Cascão postou um bagulho e falou que ia vir. Eu lembro que a página tava chegando em 10 mil curtidas no Face. Depois disso aí foi pra quase 20 mil já. 15, 16 mil. Hoje nós temos 20 e poucas mil. Até os caras ficam falando, os caras tem que tacar mais uma bomba aqui pra nós chegar em 40 mil. Mas foi isso aí, viralizou bastante esse vídeo e o pessoal conheceu mais a Batalha da Matrix, começou a ficar mais famosa nisso aí. Então, até fazendo a pesquisa sobre, né, é interessante que eu acho que não aumentou o público que participava da batalha, porque eu lembro do aniversário de 1 ano, você teve cerca de 2 mil pessoas na praça. Então, antes mesmo dessa repressão específica de 2016, você já tinha outras repressões desde 2013, porque inicia dia 5 de maio de 2013, 7 de maio de 2013, e daí você já tem no final de 2013 algumas repressões, mas já tinha inclusive uma demanda que grupos já se organizavam em São Bernardo, né? Então, primeiro no Paço Municipal, aí o Paço passa a ser primeiro era em frente à pista, antes era um mercado municipal abandonado. Sim. E ali você tinha um encontro que acontecia sexta, né? E que colava uma galera para fazer um monte de coisa. Aí daí depois migrou para o Paço Municipal porque começou-se a construir o Museu do Trabalhador e do Trabalho.
e daí migrou para o Paço Municipal, só que entrou em reforma também. Então ficou meio disperso. Tinha já também o Espaço 50, que era um espaço de aglutinação. Você tinha o itinerário rap, né, que tinha também já uma atividade. Então já tinha um público meio que impunga, meio que querendo participar de alguma atividade. Se conhecia gente do circo, do malabares, da poesia, do hip hop de modo geral, do teatro. Porque no ponte não aconteceu uma atividade, uma atração, era mais Isso, era um encontro, né? Era um encontro. E a Batalha da Matrix, ela acaba sendo exitosa porque, para além de um pod, para além de um encontro, ela também é uma atividade específica, né? Então isso já atraía. Depois, acho que da repressão, o cara bem falou que isso dá uma repercussão midiática para a Batalha da Matrix. Então, na página aí sim, você tem as curtidas, você tem inclusive gente de movimentos culturais e sociais que vêm para conhecer a batalha. Então ela fica conhecida para um grande público porque passa na SPTV, teve esse vídeo com o Cascão, tiveram também um trabalho muito rápido, inclusive de sair na Vice, né, na Vice.com, que é um veículo de comunicação que dialoga com a juventude, de modo geral. Então, acho que midiaticamente a batalha ela passa a ser mais conhecida em 2016. Mas quanto à quantidade de público, eu pelo menos nessa pesquisa verifico que há um público que é permanente, né, que dá pra gente falar que é na faixa de umas 600 pessoas, a depender da edição, com uma oscilação de 1.000 a 2.000, a contar os aniversários com 2.500, 3.000 pessoas. Né? Então, acho que é importante de frisar isso. Né? Eu falando desse negócio da resistência, eu acho que o hip hop em si ele é resistência por algumas coisas. Primeiro porque ele é cultura negra, né? Então, você pega a sua origem, né, na cultura negra, vai levar à necessidade de, no mundo racista, você lutar contra o racismo. Né? Então, tem até algumas pesquisas assim, eu deveria me aprofundar, só que já li alguns textos falando, por exemplo, durante muito tempo nos Estados Unidos a percussão foi proibida, né, de diversas formas. E o rap, né, quando ele traz o boom bap, né, que é a batida, também, de certa forma, a recuperação, né, da percussão, que é algo que vem muito da cultura negra, né. E aqui no Brasil, por exemplo, se você pegar, a cultura negra sempre foi reprimida, né, não só o hip hop, você pega a capoeira, as religiões, por exemplo, que tem essa origem, Umbanda, Candomblé, e você pega também como os negros se organizaram, você vê que a cultura tem muito a ver com a forma de organização também dessa população, né, que foi escravizada, né, e que hoje está super explorada, né. Então, você pega, por exemplo, a Revolta dos Malês, eles se organizavam, né, indo pro que eles chamavam, né, de... Eu não sei se festividade é a melhor palavra, mas indo para os encontros religiosos, né, que era quando os senhores de engenho permitiam que eles se reunissem. E nessas reuniões, né, culturais, religiosas, eles organizaram, né, a insurreição, né, eles planejaram tomar o poder lá, matar os brancos e fazer um califado, né. Então, você vê que a cultura está nisso. Você pega a revolta do Haiti lá, que foi o primeiro país do mundo a abolir a escravidão, né, em 1804, você tinha, por exemplo, várias lutas organizadas através do voodoo, né, que é uma outra religião. Então, assim, você vê que a cultura está sempre nisso. E o hip hop, como cultura negra, ele vai sempre... enquanto a sociedade for racista, ele vai, né, resistir a isso, ele vai ser uma reação a isso. E outra coisa também, é que aí já é mais específico, eu acho, das batalhas, do movimento hip hop quando ele tá na rua, é a questão do direito à cidade, né? Eu não acho que é uma coincidência, assim, que, por exemplo, a Matrix surgiu em 2013, né? 2013 foi um ano, né? Teve muitas manifestações. Em maio. Então, em maio, um mês antes antecipou. Que em 2013 eu lembro, eu participei de manifestação aqui no ABC contra o aumento da tarifa já em janeiro. E aí em junho explodiu. Tinha todo esse debate aí de ocupar a rua, de a rua ser nossa. E aí as batalhas começaram também a explodir. Então, eu, não necessariamente por causa disso, mas isso eu acho que foi catalisou, né? Fortaleceu. Foi um combustível a mais. Então, eu acho que nisso a resistência, principalmente por ser uma cultura negra, né? E também agora, mais atualmente, por trazer esse debate da questão da ocupação do espaço público, eu acho que tem tudo a ver.
E ainda sobre a questão da resistência, indo pro final, pensando em pode acontecer, né? Ano que vem aí começa um governo que já está mostrando mostrou desde a campanha eleitoral, mesmo antes, já mostrou que não tá do nosso lado, né? Eu queria que vocês falassem o que vocês acham que vai acontecer a partir de 2019, vocês acham que vai aumentar a repressão, por exemplo, nas batalhas. O futuro é a gente se organizar mais ainda para resistir, né? Pensando nisso, pensando que é um governo que não está do nosso lado. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, concluindo aí. Há de se convir que, inclusive, o governo que iniciou as repressões era um governo dito do campo democrático popular. Então, a Batalha da Matrix, inclusive, o que me instigou a começar a pesquisar é de entender como que, ao ser um espaço de encontro, num momento que não é um encontro voltado ao capital diretamente, que inclusive por fechar as lojas você dá uma ruptura ali momentânea, né, naquela circulação de mercadoria, não que não tenha dentro da própria batalha, mas ao juntar essas pessoas também você tem certas ebulições sociais. Tanto que desde as primeiras repressões, pela proximidade, eu participava das reuniões que já teve com o delegado da Civil, com o major da PM, com o secretário da Segurança Pública, com o gabinete do prefeito e outras entidades. A grande questão era, olha, a gente apoia o movimento cultural, mas a gente não apoia a desordem que isso cria. Contanto que não fique no centro da cidade. E a ideia central era de levar para um espaço que era da cidade, que é o espaço da juventude, que é a pista de skate e tal. Só que isso implica também uma grande questão que é esse espaço democrático, essa cidade, né? Então a gente está falando de uma São Bernardo que é uma região metropolitana, mas que está se metropolizando. Então, várias atividades que aconteciam na metrópole, né? Ou seja, em São Paulo, na cidade de São Paulo, ela passa a vir para cá principalmente por conta do pré-sal. Então, São Bernardo, ao estar entre Santos, o Porto e entre São Paulo, então aqui sempre foi uma região estratégica. E aqui a gente tem 3 rodovias, que é Anchieta, Imigrantes e Rodoanel. Então é um espaço de circulação muito importante para essa circulação de mercadorias e da produção de riquezas, e que você tem inclusive uma cidade que ela é voltada mais a centralidades de shoppings. Então se a gente for ver o Golden em 2012, aí você tem também o São Bernardo Plaza, e tem a reforma do Metrópole. E no entorno desses shoppings você tem os complexos multiuso, que envolve tanto hotel, centro comercial, centro empresarial, local de moradia. Então o primeiro foi em 2012, que inclusive era para atender essa demanda dessas pessoas que vieram trabalhar nessas empresas ligadas ao pré-sal, que é o Complexo Domo. Que você tem o Domo Corporate, você tem o Domo Business, Domo Home e mais um outro domo que está atrelado ao Metrópole, que é o shopping. Então a ideia é de você ter segurança e mobilidade. E você tem agora a Mondial, que é um outro complexo multiuso, que é da Cetim Incorporadora, que você tem hotel, você tem, acho que, flat, centro empresarial, centro comercial, né, e espaço de moradia. Porque você agrega toda essa relação que só atravessando você está no Shopping Metrópole. E atrelado ao São Bernardo Plaza, você tem o Jurubatuba Empresarial, que eu acho que perde perto desses outros. E agora tem o Marco Zero, que está em torno do Golpe. Sim, né? Que é lá na ponta da Kennedy. Da Kennedy, em frente ao poliesportivo. Então, a cidade de São Bernardo, ela está atendendo a uma demanda do capital internacional, que é uma relação como uma saída para o próprio capitalismo, que é você ter o capital financeiro atrelado ao capital imobiliário, que o capital imobiliário vai ditar essa cidade que ela é homogênea, porque você vai para qualquer cidade com mais de 500 mil habitantes, ela tem o mesmo formato, né, em torno dos shoppings, aí vão ter esses prédios,
e a grande questão da segurança e da privatização desses espaços antes públicos que passam a ser privados. E você tem, só que essa homogeneização da aparência, ela traz uma hierarquização e uma fragmentação. Então você vai ter as favelas continuando sendo favelas e você vai ter essas desigualdades combinadas aí também. Então, pensar a Batalha da Matrix é pensar esse espaço público no que de mais democrático ela tem. Só que entendendo a democracia não como um valor em si, mas entendendo a democracia enquanto uma prática que acontece, uma prática concreta. Que até mesmo governos democráticos não sabem lidar com a democracia, porque a democracia ela tem algo que é ingovernável. E eu não estou falando nem que isso é bom, que deva ser, nem que isso é ruim. Acho que é uma constatação do que é. E porque na própria Batalha da Matrix você tem um problema que é histórico, que é com o próprio público, né? Que isso já gerou várias questões. Inclusive teve uma edição passada que teve que parar por uma hora a batalha para debater com o próprio público o que o público está pensando sobre a própria batalha, quais são os rumos da batalha, porque eram edições que você tinha 200 pessoas tretando, tá ligado? E daí não aconteceu uma batalha que não foi motivada por repressão da polícia, mas foi motivada pela própria impossibilidade do público. Né? Então, porra é essa? Né? Então, é uma dimensão da democracia que ela é ingovernável, é incontrolável, inclusive para quem organiza a batalha. Então, esse é um tema que eu acho que é muito importante, inclusive a minha forma de pensar a Batalha da Matrix, ela já resistiu, porque a resistência é para que você exista. Então a Batalha da Matrix, ela já se consolidou, ela já é um marco cultural da cidade de São Bernardo, já é um marco cultural dentro do movimento hip hop, é uma matriz literalmente para as batalhas do ABC. Então essas 31 com certeza tem certa referência à Batalha da Matrix, e que se não entrar numa ofensiva, e o que dá para chamar de ofensiva? Num projeto, o que a Batalha da Matrix projeta, seja para São Bernardo, seja para o hip hop, seja para a cultura da cidade ou da região, porque enquanto resistência já está existindo. Agora que você existe, o que você faz? Então, mudando o governo federal, eu acho que não vai ser uma discrepância total, porque governos municipais que tinham um governo federal que era atrelado, que proporcionou essas grandes repressões. Então, que continuou inclusive com o governo atual, a primeira prefeitura, Luiz Marinho, o PT, teve toda uma dificuldade, e só quando o PT já estava no lamaçal já. No lamaçal, que aí sim vai ter uma abertura de diálogo, que há uma tendência no partido de voltar para os movimentos, só que também eleitoralmente isso já foi tarde demais. O PSDB, que é do Orlando Morando, ele fez campanha inclusive falando que ia acabar com a Batalha da Matrix, só que a Batalha da Matrix demonstrou uma força que ele não podia acabar se não fosse de uma forma brutal e repressora. Então, eu acho que enquanto campo da resistência, a Batalha da Matrix ela já existe. Só pelo fato de existir, né? Isso aí é uma opinião bem particular, né? Que aí a gente pode até debater aqui. Então eu acho que ela precisa, visando horizontes, qual o próximo passo? O que se espera com a Batalha da Matrix? É aglutinar pessoas? Porque isso eu acho que já cumpriu a função, já tem aí 5 anos de existência e que toda terça-feira ela já acontece. Então é de pensar, tá, o que pode fazer agora? E lógico, enquanto um movimento político e cultural, você visa novas formas de vida, né? Então, pensando na política enquanto toda uma forma de vida, a Batalha da Matrix, então, ela vai enfrentar uma certa ofensiva conservadora, que essa forma de vida, de você estar à noite, numa terça-feira, que é visto como um dia útil para trabalho, enquanto deveriam estar descansando para trabalhar no outro dia, essas pessoas estão no centro badernando. Né? Então, uma visão conservadora frente à batalha é essa. Então, para a batalha, ela vai enfrentar isso, que o governo federal pode ter uma certa influência, que eu acho que é para além do governo federal... Fortalecer essa ideologia, né? Isso, porque você tem uma capilarização disso, né?
Tem um guarda-chuva que, com essa onda conservadora eleitoral, ela vem também no campo dos costumes, então isso pode ser enfrentado de forma maior. Só que, enquanto saída, ficar na resistência, chega uma hora que a resistência cansa. E ao cansar, você vai derretendo. Então você tem que ter, eu acho que esse próximo passo. Não, eu acho que tudo isso que ele falou é muito interessante, assim, a resistência, né, eu acho que já realmente já teve uma consolidação, assim, já tá num patamar em que a gente tem que ver, não só a Batalha da Matrix, né, mas o movimento como um todo, o que ele pode se tornar daqui pra frente, né, e eu acho que em parte já acontece, né, porque assim, você olha, pelo menos assim, eu vou na Batalha da Matrix hoje, e eu ia, sei lá, 2, 3 anos atrás, eu vejo diferenças, eu vejo um movimento que por mais que teve a treta lá umas semanas atrás, eu vejo muita gente prestando mais atenção, tentando debater outros assuntos relacionados ou a uma questão sobre o racismo, sobre o machismo, sobre LGBTfobia, xenofobia ou sobre a questão política. Você vê temas mais profundos, então eu acho que também é por aí, acho que a gente tem que ter projeto, né, tem que ver. A Batalha de MCs, de certa forma, já é um patrimônio cultural, né? Como que a gente faz isso ser respeitado em todos os meios? Sei lá, todos os meios conhecerem isso e valorizarem isso. Outro dia eu tava conversando com um amigo nosso lá que frequenta lá a Batalha do Alvarenga lá, o Luiz, né? Ele falou que um sobrinho dele, que é um menino assim, você vê de 9, 10 anos de idade, acho que deve ter uns 10, começou a frequentar a batalha de rap, ele começou a ir melhor na escola, começou a prestar mais atenção nas aulas, e ele rima. Chegou lá na batalha do rap lá no Ferreiro outro dia, eu sou Silvão, vou rimar, Silvão. Aí rimou e já ganhou lá, aí já rimou na Matrix, entendeu? Aí ele fez até um mini documentário aí, acho que 5 minutos, né? Tá no YouTube lá. Mas é muito interessante assim, esse lado, né? A gente já fez, lá pela Batalha do Alvarenga, a gente já fez batalha lá em escola estadual da região, falando sobre o movimento hip hop, levando o outro lado para as pessoas, sobre o que é, para elas conhecerem, para combater o preconceito também, porque tem muito preconceito. Tem gente que acha que é um rolezinho que a galera tá lá na praça só para chapar, enfim, sendo que na verdade é um movimento que tem toda uma história, tem todo um objetivo. E eu acho que é por aí também, né? Eu acho assim, o governo Bolsonaro, né, ele tem um viés militarista, repressivo. Outro dia eu li uma matéria, acho que tá Vírus, falava que na ditadura militar, o DOPS, né, não sei se, a inteligência da ditadura militar infiltrou gente nas organizações dos bailes soul que ocorriam. Isso é comprovado. Então, porque é combate à cultura, né? Baile soul, cultura negra, os caras iam lá, falavam de racismo também lá. A maioria do tempo a galera ficava dançando, mas também tinha uma hora que o cara chegava e aí, né? Vai falar do meu cabelo, vai falar da minha cor. E só por isso já foi suficiente que já era grande coisa, mas enfim, isso foi suficiente pra ditadura, né? Infiltrar a gente e perseguir a gente que organizava as coisas, né? Então assim, de um governo do que tá vindo agora, eu não espero nada de positivo, né? Em termos de cultura, em termos de... Então a gente tem que ficar esperto. Mesmo porque você pega várias prefeituras daqui da região, o prefeito Orlando Mourano de São Bernardo apoiou, né, a candidatura aí do senhor Bolsonaro, né? Enfim, agora, resistência, a galera sabe resistir, já tá há anos aí, resistiu contra outros governos inclusive do PT, governos de outros vieses, e eu acho que vai continuar resistindo. Agora, eu acho que nesse momento a gente tem que ser esperto. Tem que planejar, tem que sentar, tem que conversar para onde a gente quer levar o movimento, o que mais a gente pode fazer. Eu não vou ter a fórmula, não tem fórmula, né? Estamos começando o movimento também agora, mas eu acho que tem que sentar, construir, ter paciência uns com os outros, sabe? Trocar experiência, conversar e falar, vamos até o final desse movimento aqui, vamos fortalecer, vamos manter, vamos fazer ele evoluir ainda mais, que ele já é muito importante, pode ser mais. Ele pode ser uma resistência que a repressão não consiga encarar tão facilmente, porque é cultura também. E cultura não é algo que você consegue simplesmente criminalizar com tanta facilidade, porque é cultura, a cultura está nas pessoas, as pessoas gostam de cultura, as pessoas gostam de ouvir uma música, de ver uma pintura, de dançar. E isso, se você reprimir isso, você está reprimindo o próprio ser humano, entendeu? Então, eu acho que tem a ver com isso aí. Acho que a gente tem muito que caminhar, mas a gente está indo bem. Pegando o gancho do que ele falou aqui sobre estar mudado como era antes, como era 2013, 2014, para como é hoje. A gente até estava trocando um papo antes de educação do público,
de não gritar pra rima que é homofóbico ou machista. A educação do público, e não só nisso, tá colando muito molecada nova, assim, ó. E é bom eles colar com a gente, que como a gente educou o público, a gente vai educando, e a gente vai se educando com essa rapaziada, a gente vai se politizando e politizando outros. Eu acho assim, mano, quando começou a Batalha da Matrix, eu tinha um entendimento de política, mas comparado a hoje era nada, velho. Eu era burro, vamos colocar. Era leigo completamente, contando com o que eu sei hoje. E muito disso é a Batalha da Matrix, mano. Os contatos que eu tive, conheci o Choco ali, conheci o Elber ali, conheci um monte de outras pessoas que tinham outras ideias, que foi juntando tudo com as minhas ideias, com as ideias dele, e foi se politizando, e foi politizando outras pessoas, a maioria mais novos que a gente, que hoje tem um monte de menorzinho aí que organiza batalha, mano. Tem um maior que puxa o bonde, mas tem mais 4 menores que tá ali com ele organizando. Outra batalha que é organizada só primeiro, tem a batalha da área ali, os menores que tá fazendo ali, não é? Uhum. Cada nova. E tipo assim, que nem tem um conselho, tem um bagulho que nós parou pra trocar ideia com o público, a gente tá pretendendo parar pra trocar ideia com o público de novo, passar essa visão pro conselho, pra parar o ABC todo, todas as batalhas trocar ideia com o público. Porque ano que vem também não sei o que esperar, mano. Não sei se vai chegar arregaçando tudo, se vai vir de boa, se vai vir estratégico. Não sei se vai vir coisa ruim pra nós aí, mano. Eu acho que essa aproximação do jovem, o pessoal que é mais velho, essas gerações que vem passando, que nem o Choco já é uma outra geração mais velha que a gente, que já aprendeu outras paradas e vem passando pra nós passando pros mais novos. Eu acho que assim a única saída da gente poder uma resistência no ano que vem, né, mano? Essa troca de ideia, essa aproximação de todo mundo que tá nascendo. E nisso de o que é fenomenal na Batalha da Matrix e nas batalhas é que, por mais que tenha um viés de... as batalhas elas tiveram um boom depois do boom do MC, isso é fato. Então, a Batalha da Santa Cruz começa ali em 2006, que também já está baseada em outras batalhas, como a Batalha do Real, depois Batalha do Conhecimento, você tinha duelo de MCs. Isso vai fomentar também uma explosão do que são essas batalhas, até porque você tem um mineiro que sai de uma batalha de MCs e ele se torna uma grande figura pública, inclusive divulgando as próprias batalhas, mas vivendo daquilo e se consolidando bem estruturado, sabe? Então isso, de alguma maneira, se torna um horizonte de visibilidade para uma pá de gente. Então, as batalhas têm uma característica de mercado, vamos dizer assim, mercado enquanto, eu quero viver de rap, eu quero viver fazendo show, eu quero que estoure o clipe, eu quero que minha música seja conhecida por uma galera, eu quero rodar o Brasil, eu quero conhecer outros países fazendo a música. Então tem. Só que ao mesmo tempo, isso não cai no individualismo do artista separado de um público, porque as batalhas, pelos próprios conflitos que ela gera, ela necessariamente precisa de laços de solidariedade. Então o que é fenomenal nas batalhas é que ela possibilita esses laços de solidariedade. Então, do moleque que vai melhorar na escola porque está adquirindo uma certa consciência, de todo um público que de alguma maneira vai aprendendo a lidar e entender certas questões que até então era tabu. Não, mas mano, a batalha não é pra zoar um outro. Por que não pode zoar gay? Por que não pode zoar as meninas? Então, ao ter esses debates públicos e você já ter uma formação do público que você não precisa ficar ali martelando, o próprio público, quando vê uma batalha misógina ou até mesmo homofóbica, racista, é até difícil, mas pode acontecer, e já vai se colocar contra, não vai exaltar aquilo que está acontecendo. Isso é importantíssimo, porque você está educando uma nova forma de vida, né? Que não vai corroborar com essas ideias, não vai fechar com essas ideias. Então, ao criar esses laços de solidariedade, então você consegue, inclusive, colocar um outro horizonte, né, de sociedade que está em aberto, como a sociedade está em aberto do que pode acontecer e do que pode vir a ser. Né? O que se espera é que seja a organização, seja as organizações das batalhas, tenham um estímulo para continuar fazendo, que a gente sabe que com as dificuldades vem também os cansaços. Né? Porra, muito massa, gente. Queria só pedir para vocês, então, fazerem suas considerações finais, que vocês quiserem falar, e se vocês puderem dar uma dica também cultural, algo relacionado, ou um texto que vocês acham que é legal
a galera ler pra conhecer mais, ou uma música muito foda que é fundamental. E se vocês quiserem falar um livro, pra gente já ir encerrando. Agora ficou difícil. Posso ficar 5 dias falando. Tem dica pra caramba, né? Uma coisa que eu acho que é fundamental, que não vai tratar diretamente sobre o Brasil, mas é o documentário na Netflix, que é o Hip Hop Evolution. Então as 2 temporadas elas são fenomenais, porque é um primeiro momento que consegue unir os ditos fundadores, né, que seria o tripé Grandmaster Flash, África Bambaataa e Kool Herc, num documentário, ambos juntos, e várias outras personalidades, e pegando as nuances, né? Pegando as diferenças, inclusive dentro do rap especificamente, mas de modo geral o hip hop nos Estados Unidos. Então, acho que o Hip Hop Evolution é essa indicação. Tem esse trabalho do Guilherme Botelho, que está para sair em livro, que eu acho que é fundamental. O Guilherme Botelho, ele já em 2010 lançou um documentário que chama Nos Tempos da São Bento, que é fundamental para, apesar ali das técnicas cinematográficas e tal, não tinha muito recurso e tal, mas é fundamental pelas histórias que estão ali contadas sobre o movimento que ocorreu ali na São Bento, que é um marco também para a história do hip hop em São Bernardo. São Bernardo, no Brasil. A partir de São Paulo, no Brasil. Tem textos do Márcio Macedo também, que é o Kibe, né, que tem um trabalho que chama Hip Hop São Paulo de 1983 a 2013, que é fundamental, é um capítulo de livro assim, que dá um certo traçado. Tem Jaqueline Santos, que também tem um trabalho fundamental. Enfim, tem vários. Walter Garcia, que pesquisa os Racionais MCs, inclusive tem um texto dele que chama Ouvindo Música, sobre o Diário de um Detento, que é muito bom. Enfim, tem toda uma... qualquer coisa coloca no link. Vou colocar tudo no link. Bibliografias e documentários. Acho que tem um outro documentário que é A Arte do Rap, que eu acho que é um dos melhores documentários de modo geral, lógico, por amar o rap. Então é fundamental entender que há uma arte no rap, então é uma estética também, há uma produção, há critérios, há técnicas que precisam ser aprendidas, né? Enfim, para parar por aí, eu indicaria um pouco isso. Para finalizar, agradecer então ao convite. Hoje estou em processo de desenvolver essa pesquisa sobre a Batalha da Matrix e com a Batalha da Matrix. Acho que isso é fundamental, que desde o começo nunca me vi como alguém apartado, muito pelo contrário, né? Então foi um processo de pesquisa que já é também participante, porque quando dava as tretas ou nas necessidades, a carta na manga, estava ali também para estar na reunião, para debater, para escrever um texto, enfim. Então é nisso que eu acredito que deva ser o papel de qualquer pesquisador ou pesquisadora. Então você constrói junto, e o que não quer dizer que você vai ser só um porta-voz daquilo que você pesquisa, ou até mesmo você vai acatar todas as ideias. Então é função de qualquer pesquisador analisar as contradições, inclusive, para poder avançar, porque só entendendo as contradições que a gente avança, senão fica bem e mal e você não chega a lugar nenhum. Né? Então acho que agradecer essa oportunidade também de poder divulgar essas ideias, e espero que eu consiga ter um trabalho que a gente consiga difundir essas ideias, não como uma ideia acabada, mas para sistematizar um movimento que é importantíssimo, e para que daqui 20 anos alguém querer entender como começou essa batalha, ter um documento que vai dar horizontes, ou vai, de alguma forma, assim espero, trazer os debates que estavam naquela época e como eles foram encaminhados. O Choco, mano, ele é desde 2013, ele e o Endoc, e o Cena Sérgio, sempre foram os três ali, todo mundo do fórum que puxava com a gente, mas principalmente esses três, de trocar ideia, aconselhar, desde o começo eu admiro pra caramba. Fiquei interessado quando você falou que era pra falar sobre a batalha, mas quando você falou que ele vinha, eu falei, eu vou então, se o Choco vai estar, velho, eu quero ir. Nossa, você tá do lado dele. Perfeito. Eu
Eu sempre comparo a Batalha da Matrix assim com uma vitrine e o MC como um produto, né? Então, eu que nem eu falo, sou produtor, os caras falam, você canta rap, eu falo, canto, nego drama. Mas é racionais, mas é rap. Mas a gente tem a visão do quê? Do progresso do MC, de ensinar. Nem o Preto falou, achei muito interessante que ele falou naquela terça das ideias, que eles roubavam o beat da internet pra fazer o som, e hoje em dia não. Eles produzem o beat, e nós dá esse... Eu não tinha uma referência, tinha do show, assim, mas era raro. Hoje em dia tem um monte de grupo aqui. E até mesmo pra... Que nem nós somos moradores daqui, né, mano? E a gente tem um poder de influência hoje. A gente conquistou esse poder de influência. Então a batalha também é meio que para as coisas da cidade. Que nem eu acho que as batalhas de vila é para melhorar as coisas da vila também, do bairro. E como nós somos no centro, é mais uma visão da cidade mesmo. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado pelo convite aí também. Queria agradecer também, muito bom aqui o diálogo, assim, trocar ideia e falar de uma referência assim para passar. Eu tenho um documentário no YouTube que é O Som do Tempo, que é muito bom, que é sobre a origem do hip hop no Rio de Janeiro, né? E aí fala da história deles lá, que eles começaram, acho que era numa usina abandonada. Isso. E aí fazia batalha de conhecimento, aí parava a batalha no meio da roda, trocava uma ideia. E aí foi, aí mostra várias vertentes do hip hop, mostra os rappers mais assim com a ideia, tem até rapper comunista, até o rapper que não, o bagulho é ganhar dinheiro só, e aí o meio entre eles, né, toda essa... Tem várias visões e eu acho que é um documentário muito bom, vale a pena, né, tem no YouTube aí, Arthur Moura, né? Arthur Moura, Som do Tempo, é que eu não lembro muito, não sou muito bom com nomes assim, mas tem que melhorar nisso. É que ele é também um pesquisador lá do Rio de Janeiro, ele é do hip hop, mas... tá dentro, inclusive, do trabalho de mestrado dele. Entendi. Que da hora. Tem mapeamento, né? O mapeamento que a gente fez das batalhas do ABC. Tem uma professora da UFRJ, também fez um sobre as rodas culturais no Rio de Janeiro, porque lá eles têm a tradição de chamar de roda cultural, né? Não de batalhas, né? Chama Rap e Repressão. Então. E aí lá tem mais de 200, né? No estado do Rio de Janeiro que eles mapearam. E fora isso também... Tem um álbum que eu gosto muito, assim, Kylie Jenner na Batida Volume 3. Tem uma faixa que são uns 11 minutos de freestyle, né? Que é o JL Allender e o Kamal. E o JL Allender, inclusive, tá num quadro clínico não muito bom, né? Eu espero que ele tenha melhorado, não sei, agora não tenho informações, que é daqui de Diadema, né? Independente também. Então. E aí, essa faixa é muito boa, porque é 11 minutos eles rimando, freestyle, e assim, pro MC que tá começando... É uma puta de uma referência. Tem até uma parte no meio assim que o Kamal errou, errei, aí o JR errei, aí eles continuam, entendeu? E tá tudo gravado. Eu acho que são referências que eu tenho, assim. Tem outras, mas eu acho que essas aí foi o que veio agora na minha mente. Eu queria agradecer, eu acho que esses debates são necessários e só tem a acrescentar. Aí, só pra finalizar, que é algo que eu acho que vale a pena ficar registrado, é que São Bernardo é muito especial pro movimento hip hop do Brasil, por N questões. Tem marcos aqui que a posse raúça, que existe desde 1993, tem uma função muito grande e foi a primeira dissertação de mestrado, então o primeiro estudo numa universidade brasileira foi feito sobre a posse raúça de São Bernardo do Campo, então isso tem que ser levado em consideração. Tem uma figura que é importantíssima, que é morador aqui da cidade, sempre foi, que é o Nino Brau, que foi um dos primeiros a fazer conexão com o África Bambata e a Zulu Nation Universal, né? Que inclusive o tornou um king, um representante da Zulu Nation aqui no Brasil, e que o Nino Brau ele era metalúrgico durante as grandes greves de 78, então ele participou das greves de 78, 79 e dos comandos de greve também, e ele participou dos bailes blacks de São Bernardo que aconteciam nas associações de moradores de bairro, e ele também participou na formação das posses, que foram os agrupamentos responsáveis pela politização, né? O que talvez hoje as batalhas possam cumprir esse espaço. Então vale registrar que estamos em São Bernardo e há essa figura que é uma figura muito importante por essas passadas, não só do movimento cultural hip hop, mas também
por participar de movimentos políticos e como essas conexões elas acontecem, né? Então fica registrado, Nino Brown, salve. Tá gravado. É uma grande referência para que as pessoas o acessem, que é uma pessoa muito solidária e sempre está aberto a qualquer questão que você possa perguntar para ele. Lá do DR agora. Ele se considera do Calux, né, mano? Mas bora no DR. Tinha Nino Brown show com o DR. Pô, gente, não tem como dizer em palavras o quanto que eu tô agradecida por vocês terem topado bater esse papo. Não tinha jeito melhor de começar esse projeto do podcast. E, porra, muito obrigado mesmo. Valeu mesmo por terem vindo aí. Espero que a galera goste. Representar, hein? Não, é melhor a gente dar uma passadinha no som antes, sei lá, né? Tá. Não, ensaiar não, meu. Não é ensaiar, mas Não, só pra ver Vocês como já tá a passaram o voz. som. Se não representar, eu não vou pagar porra nenhuma, Não, é velho. ao vivo, ensaiar não. Não, então tá bom, vai. Então tá bom. Então vamos aí. Diadema e Tucuruvi ao vivo. Ah, mano, foi. Calma, eu acho que tá gravando, hein? Acho que tá gravando, hein? Vamos ensaiar por enquanto? Vamos? Vamos fazer um improvisozinho. Enquanto não grava, né? Melhor, né? Tucuruvi, Esse Diadema. muito da hora. Pode... É desafio isso aí? Não, né? Não, Só brincando, né, meu? pampa hoje. Ah, beleza, então. Vai, começa aí. Já que não tá gravando, desta vez é pra valer. Representa desta vez KLJ da 4P. E traz pra você que não é freguês. KLJ na batida, volume 3. Você que não comprou, faz a correria. Se lembra do passado, lembra já de hoje em dia. Juntou a velha escola com a nova outra vez. Pra provar, KLJ, batida volume 3. O 1 e o 2 foi na fita. O 3 vem em CD e... The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.